Tiago, em capítulo 4:1, ele faz essa pergunta: de onde vêm estas atitudes, essa agressividade, essa postura que nós temos? O próprio Tiago responde: vem da velha natureza, do homem caído. Nós temos essa natureza em nós, que a Bíblia chama de carne, ou os teólogos chamam de natureza adâmica. É a herança que nós recebemos de Adão. E esta herança nos controla muitas vezes. E Tiago fala para nós sermos cuidadosos, porque quando esta natureza, esse instinto toma conta de nós, nós temos reações dessa natureza. E o que acontece? As consequências são ruins. Aquele sujeito levou um tiro no pé. Aliás, eu já estou pensando em comprar um revólver, irmãos, porque eu vou começar aqui na igreja, quando o irmão ficar muito nervoso, vou dar um tiro no... Parece que resolve, porque o cara ficou mansinho depois daquele tiro no pé. Ele se acalmou. Falei com o Lucas, o nosso filho, sábado eu vou começar a treinar, né? Porque eu não posso errar o pé, então. Mas eu e você temos que começar a avaliar, entender isso que Tiago diz, que nós temos uma natureza, nós temos um monstro dentro de nós, que a Bíblia chama de velho homem. Então Paulo estava muito consciente disso, porque ele mesmo, na sua experiência, ele foi assim. E nós vimos sexta-feira, ele era um grande teólogo, conhecia grego, hebraico, mas na hora que ele está virado, com raiva dos cristãos, ele ajudou a matar o diácono da igreja primitiva, o Estevão. Só informação, nós vimos sexta-feira, não resolve. Nós precisamos de algo melhor, e nós precisamos ter atitudes diante desses conflitos. Então Paulo vai escrever para os irmãos de Éfeso que eles precisam ser cuidadosos. Então ele vai nos dar alguns passos aqui que eu quero compartilhar com você, que essa carta é uma carta que oferece conselhos sólidos sobre como lidar com os conflitos. E ele vai, eu resumi aqui, tem mais coisas, em 4 passos. Então o primeiro passo que Paulo vai nos falar, ele diz: fale a verdade com amor. Quando nós temos conflitos, fale a verdade com amor. Ele diz: portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Muitos conflitos tem porque nós não falamos nada. Nós ou falamos mentira, nós não somos verdadeiros. E quando vamos falar a verdade, nós não falamos em amor. A gente joga toda a ira. Eu estava lendo sobre essa questão em que Darwin, ele diz que nós, humanos, né, há um debate na psicologia sobre se nós somos animais ou não, porque os animais são programados e agem segundo os instintos deles. Na hora de comer, eles não querem ter uma ética. Deixa eu ver, eu posso comer gato? Não, frito. Não, a hora que deu fome, o instinto dele sai para caçar, e o que estiver se mexendo, ele vai correr atrás e vai querer comer. E ele tem uma reação violenta. Eu vi esses dias também na internet um cachorro mordendo, puxando o rabo do cavalo, puxando o rabo, o cavalo estava preso, querendo sair. Aí chegou uma hora que o cavalo deu um coice, jogou o cachorro lá do outro lado, ele saiu. Porque ele agiu no instinto. É uma reação natural. E esse debate, eu e você, o ser humano, nós não podemos agir segundo nossos instintos. É isso que Tiago vai falar. Segura, olha bem. E Paulo, então, ele vai dizer: olha, nós podemos falar a verdade, mas falar em amor, com delicadeza, não com aspereza, não com violência, porque nós temos um ponto a nosso favor: a verdade. A verdade por si, ela tem autoridade sobre qualquer coisa. Fatos contra fatos não tem argumento. Então a verdade por si só já tem uma força. Mas a gente quer enfatizar, a gente quer aumentar o tom, a gente quer ampliar, principalmente nesses momentos em conflito. Então, nós temos que ser cuidadosos, que na verdade não é o que você fala, é como você fala. E Paulo está dizendo que no momento de conflito, lembre-se de falar em amor, com mansidão, com sobriedade.
Lembrando que só o cristão tem esse privilégio. Porque moderação, equilíbrio próprio, somente o cristão, porque é um fruto do Espírito Santo. Por isso a importância, eu e você, andarmos no Espírito. Porque eu não sei que hora que eu vou precisar de um desses frutos, da moderação, do amor. Porque senão, irmão, sabe o que? Deus vai ter que portar um tenente perto da gente para ficar dando tiro no nosso pé, para a gente cair em si. Opa, é mesmo, acorda. O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Então, o primeiro princípio, o primeiro passo é a honestidade, o amor. Falar a verdade com honestidade. Ser claro no que você está falando. Talvez escolha o momento certo para falar. Porque o conflito em si é um confronto que está ativo. Tanto você pode estar tenso como a outra pessoa do lado de lá. E se você não sabe falar, vai ficar jogando pedra um no outro. Você joga uma flecha, ele joga outro, você dá um tiro no pé, ele dá um tiro no joelho. E aí não chega a lugar nenhum. Falta a verdade. E essa questão, eu particularmente, eu tive alguns conflitos com Orleusa. Ainda tenho, irmãos. Não fiquei santo, não. Mas eu me lembro que nós precisamos fazer alguns aconselhamentos. E aí o meu terapeuta, ele falou assim, falou para a Orleusa, conta a sua história. A Orleusa contou o lado dela. Ele perguntou para mim, o que você entendeu? Eu comecei a interpretar. E ele falou, nossa, não foi nada disso que ela quis dizer. Você está totalmente... Não. Sabe, irmãos, essa questão da verdade, eu preciso ter trabalhar a minha percepção. Porque quando eu não ouço, eu preciso ter um ouvido de intérprete. Nós sempre interpretamos pastores que vêm, pastor Rob vem pregar aqui ou outro. O intérprete bom, ele ouve bem, para poder entender o que ele está dizendo, para eu poder traduzir. Nos nossos diálogos, nós temos que ter esse ouvido, aprender a ouvir. Esse foi o meu problema. Enquanto a Orleusa estava falando, eu estava imaginando como é que eu ia me defender, o que eu ia dizer para cá, essa palavra aqui, porque eu estava me sentindo acusado. Esse é um problema que compromete a verdade. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso ter um ouvido de intérprete. Senão, o conflito vai se ampliar. Eu preciso ver qual é a verdade que está sendo dita. Qual é o objeto desse debate? E esta verdade que está nos trazendo conflito. E para isso você precisa ouvir. Aprender a ouvir outras pessoas. Porque no debate ali você nem está ouvindo. Você já está armado ou se armando para poder revidar. E Paulo diz, fala a verdade em amor, honestidade, sinceridade, é tirar a cera, é interpretar exatamente o que é. E isso, quando você entende isso, você poder traduzir ou conversar em amor. Com sobriedade, com delicadeza, cuidado com os tons das palavras que você usa. O segundo passo que Paulo fala, expresse a raiva adequadamente. Olha, reconheça a raiva. Ele fala, irai-vos e não pequeis. O crente pode ficar irado, ele não está pecando. Porque Deus sabe, a ira é quando você, diante de um episódio, um fato, uma palavra, alguma coisa, vem aquela energia de dentro para fora assim, né? É como uma bomba, né? Que você incendeia o pavio, ela vai acendendo, e aí ela quer. É normal, é do ser humano. E parece que Jesus ficou irado no templo ao ver aqueles homens vendendo, transformando o templo num supermercado, num shopping center. Jesus falou, nossa, isso não pode ser. E ele saiu realmente dizendo... E ele tinha autoridade, ele era a casa dele, a casa do meu pai. Alguém falou, mas Jesus chegou, isso aí. Mas a ira, você precisa controlar essa ira. Então Deus nos dá um tempo. Há um debate sobre o que gera conflitos, é porque nós somos reativos. Nós temos aquela tendência, eu tenho razão.
eu estou com a razão. Eu não consigo ouvir o outro, e aí daqui a pouco eu fico irado, e eu posso ser reativo. Reativo é, você belisca aqui, me belisca, eu falo, ai! Mas a proposta que a Bíblia nos dá, Paulo está dizendo, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, diz que há um tempo para você fazer uma reação com relação àquele caso. Então, ao invés de eu ser reativo, me beliscou, já grito, ai, eu tenho sangue espanhol, esse é o meu temperamento, a gente começa a justificar, ao invés de dizer o que Tiago falou, eu sou mau, eu tenho Adão dentro de mim, eu tenho uma Eva dentro de mim, que ela é segundo Darwin, um animal. Ele diz que todo ser humano tem uma fera dentro de si. E Jesus morreu para crucificar esta fera. E aí então, se eu for reativo, essa fera vai desabrochar. Mas a proposta da Bíblia, Paulo diz, não deixe o sol se pôr, esfria, deixa a fera se acalmar. Para você ser proativo ao invés de ser reativo. Ser proativo é quando você fala, puxa vida. Outro dia eu estava conversando com um irmão, e ele começou a me acusar de algumas coisas. Aí, irmão, você sabe, né? Quando você começa a ser acusado, o que acontece? O sangue vai subindo, não é assim que a gente fala? Não era verdade. E eu tinha testemunha ali que o irmão olhou para mim e falou assim, pastor, a hora que ele começou a falar, eu fiquei com vontade de dar um soco na cara daquele cara ali. Porque eu sei o que ele está falando, não é justo, não é. E ele foi falando, e eu fui. Mas, irmãos, eu comecei a orar olhando para ele, e eu falei, Deus me dá graça, eu preciso ser proativo aqui. E aí então, depois que ele falou tudo, eu estava ouvindo, interpretando o que ele estava dizendo, percebi a intenção dele. Ali poderia ser um momento, e eu tinha razão para reagir. Tudo isso passou na minha cabeça, mas aí o Espírito Santo falou, não deis lugar ao diabo. E eu procurando o revólver para dar um tiro no pé dele, mas não achei. Voltei para cá, falei, Senhor. E depois que ele falou tudo, eu falei, eu posso falar agora? E a gente foi conversando, eu fui mostrando para ele o motivo pela qual eu tomei aquela atitude, quando eu tomei, a intenção que eu queria, o propósito que eu tinha. Hoje nós somos grandes amigos. Aquele conflito poderia ter se tornado como o motorista foi parar no hospital, perdeu o dia, não sei quanto tempo ficou ali com o tiro do revólver no pé. Mas, irmãos, existem os conflitos, eles são encruzilhadas que podem trazer um desastre à nossa vida, quebrar uma relação ou trazer benefício. Por isso, eu e você temos que ser proativos. Eu e você precisamos depender do Espírito de Deus. E você precisa gerenciar a sua raiva, o seu temperamento. Porque senão, crise. Então, esta questão, é interessante que o psicólogo que criou essa palavra reativo, ele diz que toda reação nossa cria essas duas vias. Ou você se torna reativo ou proativo. E para você ser proativo, existe um tempo que você tem que segurar. E aí eu gosto do que Paulo fala, que não deixa a ira se colocar, o sol virar. Então, quando acontece, não deixe o tempo passar, não tenha reação imediata, espere, trabalhe o tempo. Diga, será que... ser proativo é trazer uma solução para aquilo. Não trazer mais confusão para aquilo. Mais debate. Por isso Paulo está dizendo que este passo, você precisa aprender a expressar a raiva. Irai-vos e não pequeis. A raiva é uma emoção normal que nós temos, que Deus nos deu, e nós precisamos desse impulso, que na verdade essa é a melhor palavra que se traduz. Não é instinto, como diz Darwin, é impulso que nós temos. Porque imagina, você está aí no zoológico, de repente a porta abre, o leão escapa.
Você vai ficar, Não, você tem aquele impulso, aquele ímpeto de reagir. Tenho que escapar daqui. Isso é dado por Deus. É isso que a Bíblia diz, que gera essa energia para nós nos beneficiarmos. Para nós termos uma noção, olha, é perigo isso. Então, quando tiver um conflito, é como se um fogo está pegando. Então, você não deixa esse impulso controlar você. Busca o Senhor. Senhor, me dá controle. Gerencia essa raiva. E você pode, como expressar isso? Através das palavras. Então, você precisa aprender, pegar um dicionário e ter a paciência de se comunicar melhor. Porque, irmãos, os animais aqui, um está comendo aqui, o outro chega, vai comer junto e ele começa a rodar. É muito assim que a gente faz nos conflitos. Nós não conversamos, não usamos as palavras certas. E começa e o outro e o conflito se amplia. Lembre-se, Deus nos deu palavras para a gente poder expressar sentimento, emoção. Amém? Terceiro passo, cuidado com suas palavras. Nós estamos falando sobre isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Paulo está falando. Sabe o que essa palavra torpe significa? Palavras podres. Aquilo que apodreceu, é o termo, é o adjetivo grego que ele usa. São coisas que apodreceram. Quando você vai, a gente compra umas frutas, e lá na nossa casa tem uma fruteira, e a gente bota lá, às vezes eu ponho maçã lá. De vez em quando eu vou lá pegar a maçã, quando eu olho, apodreceu. A Oleusa que é mais que fica em cima desse negócio, o que venceu, o que não venceu. Mas quando está podre, não dá para usar mais. É isso que Paulo está dizendo. Não use aquelas palavras que o outro não vai poder usar. Você está jogando palavras podres nela. Essa semana eu estava conversando com uma filha, que eu falei, e aí, como anda a sua relação com a sua mãe? Ela disse, olha, está querendo melhorar. E ela começou a olhar, ela disse, olha, eu cresci ouvindo, você é burra, você é estúpida, você vai dar em nada, você é uma megera. Cuidado com as palavras, porque nesse momento de conflito, nós queremos tirar o revólver. E alguns tiram metralhadora. Outros, se tivesse um canhão ou um míssel, usaria da raiva, o descontrole. E nós somos muito bons para usar palavras negativas, palavras que destroem o outro. Nós temos que ser cuidadosos nisso. Que palavras nós usamos? Por isso que a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras podres, mas só as que edificam, aquelas que constroem. Esses momentos de conflitos, na verdade também, nem sempre, mas eles criam oportunidade para a gente poder pensar e trazer palavras depois positivas, palavras que edificam o outro, principalmente o casal, os pais, nesses momentos de ira. Eu já pedi perdão para o meu filho, porque uma vez eu fui disciplinar para ele, eu estava irado. Eu não estava instruindo. O objetivo é instruir, ensinar. Por isso mas quando você está irado e você vai expressar a sua raiva ao bater no seu filho, na sua criança, ou por aí, isso está errado, irmãos. Não é a ira que é o motivador, é a instrução, o ensino. Então você tem que ser cuidado das palavras que você usa. Meu filho, eu te amo, eu vou ter que fazer isso, porque eu quero o seu bem. Você precisa aprender que não é esse caminho, não é por aí, não é essa palavra que você usa. Não é assim que a gente se relaciona. E eu vou disciplinar você com essa varinha, né? Não com a mão, mas eu quero que você aprenda. Eu tive uma mãe que ela gostava, tudo é nordestina, tudo ela arrumava um apelido. Eu tive um acidente, eu andando da bicicleta, quebrei o pé. Em algum momento na história da vida dela, lá em Alagoas, ela conheceu um tal de Manecândio, que andava mancando. Então ela já falou, ô Manecândio, pronto, eu cresci na vila, o pessoal, ô Manecândio. Cuidado com esses apelidos, essas palavras que você coloca no teu filho. Usa as palavras certas, palavras que constroem, palavras que, principalmente quando ele erra, principalmente quando alguém erra com você. Cuidado, eu poderia dizer para aquele irmão, você é sei lá, eu não tenho muitas palavras negativas, graças a Deus.
E eu fujo disso. Principalmente comparações. Não faça comparações. E não comece, porque isso na verdade é um bullying que você faz nos seus relacionamentos. É até um abuso. Tem maridos que abusam da esposa com as palavras, com a força, porque ele é homem, ele é macho. E tem mulher também que perde o controle e começa a usar palavras e gritar e berrar. Isso está errado, irmãos. Isso não corresponde com uma pessoa que é seguidora de Jesus. Quarto passo. Abandone o passado. Lá em Paulo está dizendo, olha, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, seja removida de vós. Esse tipo de coisa não resolve. Amargura. Tem gente que é dodói, né? Você falou uma palavra, não vou mais na igreja. Você viu a mensagem do pastor domingo? O pastor passou perto de mim, não sorriu para mim. Tem o dodói. E aquilo vai criando amargura. Tem gente, eu quero ir para outra igreja. O que acontece na tua igreja? E uma facilidade, irmãos, para cultivar amargura. Lá em 1 Coríntios 13:1, Paulo diz que o amor não fica escrevendo, olhando para trás, escrevendo. Hoje ele gritou, ela gritou. E vai fazendo uma lista de coisas. Isso só vai trazer amargura no seu coração. Só vai trazer peso, amargura. Isso vai virar uma ira, uma cólera. E é isso que na hora que acontece, ao invés de você falar, você grita. Porque se você tem todas aquela lista, o dia que ela gritou, o dia que ele gritou, o dia que ele não fez. E nós temos essa mania de generalizar também, que é errado. Você sempre, a gente vai generalizando. Não é assim. Isso não constrói. Então eu tenho que deixar a amargura para o lado. É deixar o passado lá atrás, não ficar fazendo uma lista. E aí o que Paulo fala? Tira a gritaria, tira as blasfêmias. Blasfêmia é maldizer. Sejam removidos de vós. O que Paulo fala no versículo 32? Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Essa que deve ser a minha reação. Benigno, misericordioso. Não adianta, eu tenho que ser generoso como cristão. Misericordioso é sentir o que o outro sente. Quando eu falo que Deus é misericordioso, eu estou dizendo que Deus é capaz de sentir o que eu sinto. Por isso Ele me ajuda. Eu preciso colocar o sapato do outro nos pés, ou da outra nos pés, do vizinho, ou do meu chefe, ou da minha esposa, ou do meu esposo, ou do meu filho. Ter misericórdia, porque eles não são perfeitos. Eles têm dificuldades, eles têm limitações. E eu, como um bom cristão, tenho que ter misericórdia, ajudá-lo, instruir, segurar na mão dele. É isso que Paulo está dizendo. Perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, o perdão é um grande antídoto para a angústia, amargura, para relacionamentos quebrados. É interessante, eu gosto da palavra latina, perdonare, de onde vem a palavra perdão. Per é uma coisa constante, donare é doação. Então, perdão é você ficar se doando para a outra sempre, continuamente. Mesmo que ela não mereça. Mesmo que ele não mereça, mesmo que aquela pessoa não seja digna, mas você perdonare ela. Você mantém se doando. Ela cria dívida com você, você não leva em conta. Deus é assim. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque elas se renovam, porque todo dia Deus perdonare. Deus fala, eu vou me doar de novo por eles. Eles não merecem, mas hoje nasceu um novo dia, eu vou me doar novamente por eles. Nós, irmãos, temos diferenças. Os conflitos podem nos ajudar. Irmãos, nós temos tudo isso em comum. Por que nós ficamos brigando, arranhando um ao outro, criticando? Para com esse negócio. Eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Para com isso, irmão. Eu sou filho de Deus como você é, e nós somos da mesma família. Fala a verdade um ao outro em amor.
Irmãos, esse é o plano de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos do Senhor. É isso que nos faz, é isso que nos coloca aos domingos pela manhã estarmos juntos aqui. E é isso que o mundo fez, é esta a razão que Jesus orou, para que eles sejam um. A Bíblia nos ensina a falar a verdade com amor, expressar a raiva adequadamente, cuidar com as nossas palavras e abandonar o passado. Através da fé, da graça de Deus, irmãos, nós vamos ser um. E os conflitos em casa, aqui vão parar. Deixe o Espírito Santo dirigir você.